Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Tem gente aqui pela primeira vez? Se tiver, levanta o dedinho, por favor. Seu Adão, como sempre, é a primeira vez, né, seu Adão? Boa tarde aos internautas também. Então, nós vamos dar início ao trabalho de hoje, né, de assistência, de palestra, todos nós juntos, no só pensamento, no só coração, né? E como para iniciar, para a gente continuar a nos harmonizar, apesar da música já acalmar as nossas mentes e corações, nós vamos convidar a Carla, que ela vai fazer a leitura de hoje, tá bom? Boa tarde a todos. A nossa leitura é do livro Meditações Diárias, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Provas e contratempos. Orar sempre e trabalhar sem desânimo na edificação do bem de todos. Imunização espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. E que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem à terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Assim seja. E assim, vamos fechar os nossos olhos, voltando ao nosso interior, com a nossa comunicação divina. Vamos começar a agradecer por estarmos todos juntos aqui nessa casa de Jesus. E assim, nesse momento, juntos, para os trabalhos de hoje, para o recebimento das benesses e da cura necessária que viemos buscar nesta casa, onde a espiritualidade cuida de nós, não importa se estamos trabalhando, não importa se viemos aqui receber, mas nessa unificação de corações em amor por nós mesmos, pelo nosso próximo, que essa energia purificadora e curadora que desce sobre nós, sobre essa casa, sobre nós encarnados e desencarnados, que possamos, através da nossa vontade, nossa mente, nosso coração aberto, receber todas essas emanações de paz, de harmonia, a qual viemos buscar. Com Jesus nos abençoando para dar continuidade ao trabalho de hoje, agradecemos. Que assim seja. Hoje, o nosso convidado é o Flávio da Purificação, conhecido por todos nós, por todos vocês, né? O Flávio, ele vai fazer a palestra e o tema eu vou deixar que ele fale, tá bom? Seja bem-vindo, Flávio. Boa tarde a todos. Como é que estão vocês? Eu vou começar hoje com um pedido de desculpas. Quando eu estava sentado aqui, nossa irmã perguntou se tinha alguém primeira vez na casa. O Adão levantou a mão
E quando ele levantou a mão, eu cometi um equívoco, não é um erro. Mentalmente eu disse assim: nossa, mas é cínico, viu? Porque ele foi o primeiro a chegar no mundo, né? E ele comeu o fruto. Por causa dele que a gente está aqui penando, né? Embora a gente saiba que ele não tem responsabilidade nenhuma nisso, né? Todo mundo aqui sabe disso, né? Que foi a mulher que inventou toda essa encrenca. Para variar, olha lá. Tanto é que assim, elas não assumem quando elas fazem as coisas, e quando dá errado, a culpa é do homem. Aí Adão leva a fama porque a outra estava lá inquieta, não tinha Netflix, não tinha shopping, não tinha livro, não tinha novela. E ela disse: ah, o que é que aquela fruta está fazendo ali? Eu vou pegar uma fruta daquela. E tinha uma placa enorme lá. E depois que ela pegou e deu problema, ela disse: eu nem vi essa placa, gente. Foi você que botou essa placa aí depois. E a culpa ficou toda nossa, né? Enfim, somos assim, né? Brincadeiras à parte. Eu espero que a tarde esteja boa para todos nós nesse recanto de luz. O tema mediunidade e saúde mental é um tema até engraçado. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos quais os sinais nós teríamos do processo de regeneração que os espíritos diziam que a Terra ia sofrer, os espíritos disseram para ele: quando chegar o clímax desse momento de regeneração da Terra, nós iremos ouvir falar muito sobre suicídio, mesmo entre crianças, e de loucura. Isso era 1850 e pouco. Naquele tempo não existia o termo, né, transtornos mentais. Porque se você lê literalmente a palavra loucura, a gente, quando ouve a palavra loucura, a gente fica sempre imaginando uma pessoa vestida com uma camisa de força. Mas naquela época não existia a palavra, não havia tanta profundidade nas ciências psicológicas, na psiquiatria. Então era muito comum se falar de todos esses transtornos que nós vivemos hoje como loucura. Não havia um diagnóstico específico para cada coisa. Então os espíritos usaram o termo da época. Hoje, nós usaríamos, se eles fossem falar hoje, eles falariam de transtornos mentais. E é muito raro hoje nós vermos alguém que não está passando por algum transtorno mental. Nós temos várias pessoas com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, né, toques, esquizofrenia e muitos outros tipos de transtornos hoje bem categorizados. Eu fico até preocupado. Eu torço para que a gente esteja agora vivendo o clímax da regeneração. Mas você pergunta assim, mas por que você torce para que isso esteja acontecendo agora? Porque se isso não estiver acontecendo agora, é sinal de que vai aumentar o número de pessoas com transtornos mentais. Porque se eles disseram que nós viveríamos um clímax, se esse clímax não é agora, é porque a gente ainda está numa escala ascendente. E aí eu fico pensando, o que nós vamos viver se o mundo, se aumentar o número de pessoas com transtornos mentais, além do que a gente tem vivido hoje, e do que a gente tem visto se noticiar em tudo quanto é lugar. Imagine se a gente ainda tiver que ver esse quadro aumentado. Então, se Deus quiser, nós estamos vivendo realmente a transição planetária. E a mediunidade, qual o efeito que ela tem
o que ela tem a ver com saúde mental? A espiritualidade em diversas obras, eles são categóricos em dizer, principalmente Manuel Filomeno Miranda, que tem vários livros falando sobre transtornos psiquiátricos, loucura e obsessão, e eles dizem o seguinte: as pessoas que hoje sofrem de transtornos mentais e não têm o problema da obsessão, é porque antes de desenvolver os transtornos mentais, tiveram o problema da obsessão, do consórcio de baixa ordem. Então, hoje pode ser que a pessoa esteja vivendo um transtorno mental e que ela não tenha um problema obsessivo, mas ela teve antes. E tem muitas pessoas que estão vivendo o transtorno mental hoje e ainda estão com o problema da obsessão. A mediunidade, ela entra aí como um componente extremamente poderoso. Eu não sei se vocês lembram, há mais ou menos umas 6 semanas atrás, nós fizemos a primeira parte desse tema, onde nós falamos que a mediunidade é uma porta de acesso ao plano espiritual e que ela é uma faculdade física. Ela não é uma faculdade puramente espiritual. Para ser médium, a gente precisa ter o DNA de médium. Lembram disso? Eu vou fazer prova hoje, hein? Não estou sentindo segurança em vocês, não. E aí, para ser médium, precisa ter o DNA de médium. Se não tiver, não vai mostrar a faculdade. Porque para ser clarividente, vidente ou clarividente, precisa ter a facilidade do perispírito se desligar do corpo físico na região óptica, na região que corresponde com a visão. Então, no momento que as células do corpo libertam a região específica do perispírito, o perispírito passa a ter liberdade naquela região. Quando ele passa a ter liberdade naquela região, ele vê. Se for no ouvido, libertou a região do perispírito que está ligada ao aparelho auditivo, o perispírito ouve. Isso é mediunidade. Para cada tipo de mediunidade específica, é necessário que a região do perispírito se liberte temporariamente da ligação com o corpo, porque é o corpo que abafa a faculdade de nós podermos ver, ouvir, interagir com o plano espiritual. Então, se nós somos médiums, nós somos mais facilmente tocados pela esfera espiritual. A mediunidade é uma porta. E Deus nos dá essa porta para que a gente, acessando as pessoas que estão melhores do que nós, a gente melhore. Por quê? O que é que acontece quando a gente tem contato com pessoas que são melhores do que nós? Qual é a mágica que acontece? Ninguém? Oi? Nos elevamos. Uma amiga, a semana passada, me mandou uma mensagem, né? Nós fazemos estudos falando sempre sobre doutrina, e ela disse: tive uma recaída semana passada porque eu fui tomar um café com umas amigas. E no meio do café eu fiquei perplexa comigo, que a gente abordou um assunto, e no meio do café eu comecei a xingar. E ela não tem o hábito de xingar. E eu me senti tão mal porque eu estava criticando uma pessoa e eu falei alguns palavrões. Depois eu fui refletir sobre a minha conduta e eu fiquei um pouco triste comigo, isso me deixou um pouco para baixo. Aí eu perguntei para ela assim mesmo: suas amigas xingam? Suas amigas têm o hábito de falar mal das pessoas e fazer julgamento? Ela, pior que tem, elas não, não acreditam nas mesmas coisas que eu, mas nós somos amigas. Saímos para tomar um café e em um determinado momento eu me vi fazendo essas coisas. E ela não estava julgando as amigas.
Ela só parou para pensar nisso quando eu perguntei. Aí eu disse, minha irmã, então é um fenômeno da associação. Quando a gente anda com pessoas desonestas, o nosso crivo de honestidade reduz, porque as palavras deles, por exemplo, se a gente começa a andar com pessoas que gostam de dar golpes no governo, em licitações, em coisas públicas, por exemplo, a gente começa a ouvir deles assim mesmo. Ah, mas os políticos, você vê, a gente elege esse pessoal aí, eles não trabalham. Eles roubam. Eles estão sempre desviando dinheiro público. A gente só paga imposto e não tem retorno nenhum. Eu pago 27,5% de imposto de renda e eu pago meu plano de saúde, eu pago a escola dos meus filhos, eu pago tudo. O governo não me dá nada de volta. Você ouvindo esse discurso durante 6 meses, ele, se a pessoa não tiver barreiras morais fortíssimas, ele começa a achar que se ele participar de uma licitação e fraudar, aquilo não é tão terrível quanto ele achava 6 meses atrás, porque ele vai começar a acreditar naquele discurso e pensar assim: eu só estou pegando de volta aquilo que me tiraram e não me devolvem de forma nenhuma. Então, a mediunidade é uma faculdade que abre uma porta. E essa porta vai ser acessada por pessoas que vão nos influenciar, para cima ou para baixo. E quem abre essa porta? Quem é o porteiro? Quem tem a chave? Eu posso dizer, em momentos raros, que eu digo que, em termos de espiritualidade, você deve evitar ao máximo usar as palavras sempre, todos, nunca, porque você vai cometer erros gravíssimos usando essas palavras. O suicida sempre vai nascer com uma sequela no corpo físico. Errado. Há pessoas que cometeram suicídio e nascem com o corpo perfeito. Então, nunca, não se deve usar a palavra sempre. Entenderam o exemplo? Então, a mesma coisa. Se nós somos o detentor da chave que abre a porta da mediunidade, e aí eu vou me permitir fazer uma afirmação sempre, sempre. Toda vez que você não estiver bem, se você está deprimido, se você está ansioso, se você está com transtornos psiquiátricos, se você está com insônia, durante muito tempo, se você está com problemas emocionais, problemas de saúde que não se resolvem, que perduram, sempre é porque nós estamos nos associando com pessoas com esses mesmos sintomas, tanto encarnados como desencarnados. Sempre. É raro poder usar essa palavra, mas agora eu permito. Eu me permito, porque a literatura espírita é unânime em dizer: você não vai encontrar alguém que está equilibrado emocionalmente, sem ansiedade, sem angústia, sem insônia, feliz, alegre, positivo, otimista, espiritualizado, se ele não está em contato com pessoas assim. É impossível. É o fenômeno da associação. A nossa amiga foi tomar um café com pessoas que têm o hábito de criticar outras e xingar, qualificando. A menina que aparece com aquele shortinho, com aquela saia pequena, automaticamente na mente de pessoas assim, pensa assim: olha lá, a piriguete ali. Há uma mulher de conduta vil, porque ela não consegue olhar para a pessoa sem julgar, sem jogar uma pedra. E basta nós convivermos com pessoas que têm comportamento diferente do nosso, que nós iremos influenciá-las e elas irão nos influenciar. Quem vai vencer a influência? Primeiro, é a quantidade, e segundo, é aquela pessoa que tem o magnetismo mais poderoso.
uma pessoa no meio de 10, a probabilidade é que as 10 influenciem a uma. Só vai acontecer o contrário se essa uma tiver um magnetismo, uma imposição moral tão poderosa capaz de anular as outras 10. Mas é raro. Essa pessoa precisa ser aquela capaz de transformar um ambiente. É aquela pessoa que está um grupo todo perturbado e ela entra no grupo e pacifica. Porque no diapasão dela, ela é tão maior do que os outros 10 que ela influenciou os 10. Mas, em geral, como nós estamos em faixas muito parecidas magneticamente, a maioria influencia a minoria. A conta é muito simples de entender. Talvez não seja fácil de aplicar, porque para aplicar a gente precisa largar algumas coisinhas que a gente está agarrado há muito tempo. Mas se nós temos o número 4, quais são as possibilidades de formar 4 unidades? Somando 4 vezes uma unidade, ou somando 2 unidades juntas, 2 e 2, ou somando 3 e 1. Essa é a conta. Você não vai achar 4 de outras grandes formas. Vamos pensar que são essas 3. A mesma coisa a gente deve aplicar para a nossa vida. Se hoje eu estou vivendo qualquer dificuldade, vamos chamar essa dificuldade número 4, a gente precisa pensar quais são os elementos que levariam à formação dessa dificuldade. A maioria de nós que chegamos na casa espírita com dificuldades espirituais pela obsessão, ou emocionais, ou problemas de doenças físicas, não prestamos atenção para entender as variáveis da equação que nos fez chegar a essa situação. E se a nossa situação não é boa, é porque nós estamos nos aliando mentalmente, energeticamente, com pessoas que não estão nos fazendo bem. Não há como fugir disso. A gente pode se rebelar, a gente pode chegar ali fora e se jogar no chão, igual uma criança no shopping, no chão do shopping, pedindo para a mãe comprar um presente. A gente pode fazer o que quiser, mas a lei da gravidade não vai deixar de existir porque a gente resolveu se rebelar contra ela. Não vai. Se nós não percebermos que nós somos os primeiros médicos, os primeiros deuses, os primeiros senhores de nossas vidas, nós iremos o tempo todo padecer como vítimas do acaso, mas não há acaso. O que há é causa e consequência. Contei aqui alguns meses atrás que eu estava na casa de uma amiga em Vitória. Vou relembrar essa história porque eu acho que ilustra o que eu quero falar hoje. E eu dormi sentado no sofá da casa dela e nós tínhamos acabado de almoçar com os amigos e familiares dela e eu dormi. E quando eu desliguei do corpo físico, eu me vi consciente na sala do apartamento dela. Me vi normalmente, vi as pessoas, ela transitando com os pratos na mesa para lavar e eu fiquei observando aquilo. Mas depois eu entendi o motivo, provavelmente o meu orientador espiritual quis me ensinar alguma coisa ali. E quando eu olhei para a televisão, era um feriado, e estava passando um programa desses aí, que é tiro, explosão e bomba, na televisão. E estavam falando, ó, mataram 10 em Cariacica, mataram 3 em Viana, e os repórteres entrevistando as vítimas, os policiais e tal. Quando eu olhei para a televisão, havia uns elementos negros, microscópicos, pareciam pequenas moscas, mas menores do que mosca. Mas eu vou tentar ilustrar pensando numa mosca. Saíam várias da tela da televisão. E essas pequenas moscas, elas perseguiam alguns elementos que pareciam vagalumes, que a sala da casa dessa minha amiga estava cheia. Eram elementos que brilhavam.
Os que saíam da televisão não brilhavam, eram moscas. E as moscas perseguiam os vagalumes, e quando as moscas tocavam os vagalumes desapareciam. Era como se as moscas comessem os vagalumes. E uma ilustração para a gente entender o que estava acontecendo. Eu vi aquilo, eu ficava encantado, igual uma criança olhando para aquilo, e a mulher falando lá: mataram 10, mataram 3, mataram 5, estupraram não sei o quê. O jornal era só aquela coisa mesmo de amor e caridade, né? Imediatamente, quando eu vi aquela cena, eu ouvi uma pessoa me dizendo: Você está entendendo agora? E eu não via a pessoa, era uma voz de um homem. Ele me dizia assim: Esses elementos que brilham é o que ela produz no evangelho no lar, na prece, no pensamento edificante. E aquilo ali é quando a gente deixa entrar lixo na nossa casa. Aqueles elementos vêm consumir a luz que ela produz durante a prece. Detalhe, a televisão foi ligada pela netinha dela, que acidentalmente pegou o controle, começou a mexer e ligou e estava passando uma emissora de televisão, meio-dia. Não foi ela não ouve essas coisas em casa, não assiste nada. Eu conheço essa senhora há muito tempo, ela tem 60 e poucos anos. E aí eu tirei daquilo uma lição formidável para mim, que eu gostaria de dividir com vocês. Às vezes, nós reservamos um dia de semana para a gente pegar e construir um ambiente bom na nossa casa. E no dia seguinte, a gente resolve colocar um conteúdo igual a esse. E aí a gente perde o salário que a gente recebeu durante o nosso evangelho no lar. Percebem como funciona a matemática da lei divina? Você não pode ser bom apenas terça-feira. Aí eu vou escolher um dia para ser um anjo. Meu dia é quinta-feira, tá, gente? Aí nos outros dias eu toco o terror, tá? Meto a língua para falar mal dos outros. Agora, quinta-feira, André pode fazer o que ele quiser, que eu falo sempre ao meu irmão, muito lindo ele, ó, os olhos verdes, maravilhoso. Mas na sexta, se ele der um vacilo, aí eu não tenho piedade. Percebem? Não tem como você, qualquer um de nós, tirar um dia na semana para ser bom. Ou a gente trabalha todo dia na construção do bem que há em nós. Longe ainda da santificação, é claro, mas ou a gente faz esse esforço diário, contínuo, permanente, um movimento de amor próprio para construir o que a gente quer para nós mesmos, ou a gente fica o tempo todo nessa ciranda de subir e descer. Ao longo desses anos de movimento espírita, menos de 1% das pessoas que eu conheço se mantêm estáveis emocionalmente. É impressionante. Impressionante. A maioria de nós vivemos uma verdadeira gangorra. A gente fica o tempo todo entre altos e baixos. O que explica esses altos e baixos é exatamente essa postura que nós ainda temos de viver em cima do muro, que talvez seja um dos piores lugares para ficar, porque a gente pensa assim, eu em cima do muro, eu sou meio bom e meio ruim. É, mas não é? É meio bom e meio ruim, como se isso fosse possível. Quem não conhece a historinha aqui, né? Que o homem estava lá o tempo todo em cima do muro, aí o diabo chamou ele para descer. Ou melhor, os servos do diabo ficavam impressionados porque o diabo ria enquanto o homem brincava em cima do muro. Aí os servos do diabo chegaram e perguntavam a ele: Mas o senhor não tem medo dele pular para o lado de lá? Por que que o senhor não pede para ele pular para o nosso lado? Aí o diabo, olhando para os servos dele, riu e falou assim mesmo: Não, eu estou tranquilo, o muro é meu. O muro é meu. Ou nós buscamos esse trabalho de conscientização
de que nós vivemos cercados por outras pessoas que apenas estão desencarnadas, e essas pessoas, muitas vezes pouco evangelizadas, elas só vão nos fazer exercitar aquilo que elas estão acostumadas a viver. Depois de vários anos ou meses, tem mais ou menos uns 15 a 20 dias que aconteceu algo assim comigo. Eu fui na casa de uma cliente, eu visito muitas casas, e eu cheguei aqui em Vila Velha, a cliente me recebeu e ela, apressada, abriu o portão e entrou em casa. E ela achou que eu ia entrar, mas eu fico com receio de ter um cachorro ali e morder. Eu fiquei na porta. Quando eu fiquei na porta, ela já estava lá na cozinha. E ela nem percebeu que eu não entrei atrás dela. Quando eu cheguei na porta da casa, a casa aberta, veio um senhor, baixo, desencarnado. E ele chegou para mim num tom extremamente agressivo e falou assim: O que é que você quer aqui? Ele chegou aqui mesmo, pertinho de mim. E eu olhei para ele e meio que assustei. Eu fiquei assim, nossa, tem tanto tempo que não acontece isso comigo, eu chegar na casa de alguém e ver alguém assim tão vivo como ele estava muito vivo. E ele era uma pessoa que ele tomava conta daquele ambiente, que a filha dele morava em cima, foi a cliente que me recebeu, nós subimos a escada, e depois eu fiquei sabendo, ele morava embaixo com a esposa mora em um prédio familiar. Ele morreu, mas não morreu, né? Porque ele ficou ali. Ele provavelmente, não tive tempo, nem tive condições de entrevistá-lo, é mais uma daquelas pessoas que morrem, mas não percebem que morrem ou não aceitam a morte. E ele ficou ali no lar. Ele, na cabeça dele, ele continua sendo o chefe da família. E ele viu um homem estranho entrando na casa dele, então ele foi logo perguntando: Você quer o que aqui? Ele deve ter visto algum sinal em mim também, vendo que eu não sou nada fácil, e aí ele já foi me recebendo desse jeito. Eu ignorei ele, eu olhei, pensei bem assim dele, né? Estava na minha quinta-feira, que eu só penso bem das pessoas. Aí eu fiz um pensamento positivo para ele. Entrei na casa, fiquei lá, mas ele não me deixava em paz, era impressionante. Ele ficava doido, porque ele me viu mexendo nas coisas lá, fazendo umas medições, e ele passava o tempo todo. Eu estava aqui com a métrica, e daqui a pouco ele passava, eu assustava. Ele provavelmente incomodado com a minha presença ali. Para aquela família de evangélicos, e eu usei uma técnica lá de fazer uma mini entrevista brincando com a senhora que subiu para falar com a filha enquanto eu estava lá, e eu entendi. Ele desencarnou, a filha morava ali, eles eram evangélicos, e ele nem se dava conta daquela situação. Então ele senta à mesa com aquela família. Aquela família é como se a morte dele, para ele, não houvesse alterado. Aí você pensa, né? Algo excepcional de acontecer, não é? Não é não, gente. Não é. Pode ser que os nossos familiares não estejam em casa, mas está lá na literatura, o livro do Domínio da Mediunidade, Missionário da Luz. Muitas vezes, pessoas desencarnadas estão conosco em casa. E essas pessoas, qual a qualidade moral dessas pessoas? Qual a qualidade moral dessas pessoas? A qualidade moral dela é a mesma qualidade moral dos habitantes. Ou alguém aqui pensa que é possível ter um lar em que Emmanuel, Joana de Ângela e Bezerra de Menezes estejam ali, vivendo com pessoas ali, encarnadas, né? Imagine um lar. Tem lá o João e Bezerra de Menezes, Joana e Emmanuel moram com João. Isso é até possível, mas só se ele for João Evangelista. Porque é preciso ter o mesmo padrão. E aí cada um leve para casa sua reflexão. Quem me visita, quem me acompanha durante o meu evangelho no lar, quem abençoa a minha saída,
Quem abençoa a minha chegada? Eu sou médium de quem? Será que durante o café que minha amiga estava lá tomando e que elas resolveram destilar o veneninho dela em relação às outras mulheres, não tinha ninguém na cafeteria ouvindo aquilo e incentivando? Tinha, tinha, porque basta duas pessoas pegarem uma churrasqueira, colocarem na garagem de casa, começarem a assar uma carne, abrir duas cervejas, serve uma dose de uísque, liga um som lá, tocando um pancadão baiano ou um baile funk, que a porta se enche de pessoas desencarnadas. Não vai chegar ali um desencarnado que goste de música erudita, não. Não vai. Vai chegar ali pessoas que gostam daquele tipo de bebida, de comida e daquele som. E eu não vou nem entrar em detalhes se eles podem comer, se eles podem beber, isso aí é outra história para outro dia. Mas eles se sentirão atraídos. Então, no nosso lar, se o nosso lar não está com a energia boa, não estou sentindo que as coisas estão legais, não estou sentindo que o meu sono está bom, não estou me sentindo bem, equilibrado, meu corpo o tempo todo está se comunicando comigo e dizendo assim, não está bem, não está legal. A minha mente, os pensamentos, os meus relacionamentos estão sempre conflituosos. Voltemos à matemática de Deus e entendamos que só chegou aquele número 4 porque eu coloquei alguma coisa aqui na soma que deu 4. Se nós não pararmos de terceirizar a nossa felicidade, nós seremos eternamente infelizes. Eternamente. Enquanto a gente não entender que nós somos potências imensas, quase infinitas, para realizar tudo, a gente vai ficar como vítima do acaso, de que eu não sei. Provavelmente, se aquela família tivesse o hábito da prece e de recomendasse aquele homem para que ele ficasse bem, ele já teria conseguido se desligar daquele lá. Porque aquele lá não está fazendo bem a ele, senão ele não ia me receber daquele jeito. Mas ele está apegado ainda, agarrado àquela casa. E é ruim de eu ir lá fazer diálogo com ele. Antigamente eu até mentalmente ia tentar fazer um diálogo com ele. Hoje eu não tenho. Eu entendo que eu não devo fazer isso, porque eu não tenho patente, né? Quando eu tentava fazer isso, ele ia e me acompanhava. Aí eu dizia: não, meu irmão, não, é para você seguir, não é me seguir. Mas a gente tem que entender o nosso tamanho. E ali é uma problemática daquela família que ela precisa aprender. A mediunidade é algo, como eu falei na última vez, ela é tão comum, tão frequente, tão presente, que a gente acha até que ela não existe, de tão natural que ela é. Mas a leitura que a Carla fez foi incrível. Tem uma parte que diz lá: para você aprender, tem que estudar. Tem que estudar. Quantas horas, meses, anos nós nos dedicamos a entender esse fenômeno? Qual investimento a gente tem feito para entender como me comunicar com as relações, com as pessoas que nós temos relações no plano espiritual? Muitas vezes, muito pouco. E aí, não tem como ser expert ou desenvolver, porque não investiu. A vida é investimento. Não há por que sofrer em relação a isso. Não dá para poder querer ter o nível de Divaldo Franco sem ter a caminhada do Divaldo Franco. Divaldo, havia um médium que foi contemporâneo de Kardec, ele nasceu, Kardec nasceu em 1804,
Daniel Douglas Home nasceu no Reino Unido no ano de 1835. Diferença de 31 anos um para o outro. E Daniel Douglas Home é o único médium que Kardec estuda na codificação. Que ele estuda no sentido dele dar nome. Ele dava nome aos médiuns que recebiam as mensagens. Você vai lá no livro Céu e Inferno, no livro dos médiuns, muitas vezes tem o nome do médium que recebeu a mensagem. Gabriel Delane, Alexandre Delane e vários outros, as irmãs Boudet. Mas ele não estudou a mediunidade dessas pessoas. Não era o objetivo, ele estudava sem dar nomes. O Daniel Douglas Holmes, o Kardec escreve artigos, embora Kardec não o conheceu, Kardec conhecia, não o conheceu pessoalmente, mas Kardec estudava as diversas correspondências que as casas mandavam para ele sobre os acontecimentos que o Daniel Douglas Holmes tinha nessas casas e fora das casas. Daniel Douglas Holmes era um médium tão excepcional que ele se apresentava em Paris, as pessoas faziam reuniões em um teatro, em um hotel, melhor dizendo, no primeiro andar, e ele levitava. As pessoas faziam uma reunião aqui, ali havia uma janela e ali havia outra. Isso está documentado, só é para procurar na internet. Ele levitava, saía pelaquela janela do primeiro andar e voltava por aquela janela, levitando na frente de todo mundo. Esse era Daniel Douglas Home. Morreu com 60 anos aproximadamente. Morreu depois de Kardec. Kardec cita vários eventos quando ele está falando de mediunidade de efeito físico no livro dos médiuns, ele cita, ele chama até de senhor Home. Aí a gente pensa assim, mas, meu Deus, como é que faz para ser assim? Esse Daniel Douglas Home renasce aqui no Brasil, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E hoje ele tem o nome de Divaldo Pereira Franco. Percebem? Não há saltos. Ou a gente investe, ou não tem o que tirar da poupança, da conta corrente. Quem quiser mais detalhes sobre a história, leia a biografia de Divaldo, escrita pela jornalista paulista Ana Lande, assinada pelo próprio Divaldo e que é vendida dentro da Mansão do Caminho. Contando, e leia a obra de Kardec, que tem várias citações do senhor Daniel Douglas Home. Então, o fato de Divaldo ser o médium que ele é hoje, foram várias reencarnações sendo construídas com dificuldade, com muita luta, até chegar aonde ele está hoje. E os passos seguintes estão sendo construídos hoje. Talvez Divaldo, na próxima, ele seja igual ou maior até do que Chico Xavier. É um processo. Qual foi o caminho que Chico Xavier percorreu para chegar até ser Chico Xavier? Percebe que não há por que ter ansiedade. Isso tudo nos mostra o que a gente precisa fazer paulatinamente para construir esses dons do Espírito, como Paulo escreve na carta a Corinto, quando ele fala, né? Todos os dons vêm do Senhor. A capacidade de ver, de ouvir, de discernir, de desligar do corpo, sonhar, encontrar um ente querido, conversar, voltar com a lembrança, tudo isso são dons do Senhor, que só serão desenvolvidos se nós buscarmos o desenvolvimento. E o melhor desenvolvimento, ele é sempre quando a gente está indo na direção do Cristo. Porque há também a possibilidade do desenvolvimento andando contra a direção do Cristo, que é quando a gente desenvolve a faculdade mediúnica, mas a gente se torna médium de espíritos inferiores, que é possível. Porque a faculdade mediúnica, ela é neutra o seu desenvolvimento. Basta a pessoa querer, desejar, pensar, ela já começa a desenvolver a faculdade. Então, a gente
pode desenvolver para os dois lados, sendo que um lado é a mediunidade torturada, no outro lado é a mediunidade com desafios, mas pacificada, porque a porta está direcionada para cima. Quando a gente direciona a nossa mediunidade para o alto, quem vem falar conosco é quem está no alto. Quando a gente desenvolve a nossa mediunidade olhando para o baixo, quem vem falar conosco é quem está embaixo. Isso, essa matemática, essa física e essa química espiritual é que explica a nossa problemática de hoje. Porque mesmo sem fazer grandes desenvolvimentos mediúnicos, nós somos médios, nascemos com algumas faculdades pré-desenvolvidas, algumas pessoas até afloradas. Eu estava conversando com a Vanessa que há algumas semanas uma jovem chegou em uma casa espírita com a mediunidade já desenvolvida, e a pessoa pode reencarnar com a mediunidade já bem aflorada. E, para surpresa das pessoas, ela tinha ido em uma igreja católica, eles eram católicos, a família inteira, e eles imaginavam, essa menina precisa de um exorcismo, que ela está dizendo que está recebendo umas entidades demoníacas. E umas entidades aí, a família disse, é coisa do capeta. E ela foi na igreja. Quando ela chegou na igreja, o padre chamou a família no canto e falou assim: Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Procurem uma casa espírita para levar essa menina, porque o problema dela não vai resolver aqui, não. E ela foi parar em uma casa espírita. Esse padre entendeu muito as coisas. Ele entendeu, né, o que o espiritismo está tentando dizer. A mediunidade vai em todas as religiões. Ou nós entendemos que estamos o tempo todo em consórcio com seres encarnados ou desencarnados, ou a gente vai ficar sendo vítima dos nossos transtornos mentais, sem entender que talvez eles sejam frutos de uma associação que está ocorrendo hoje. Ou, como eu disse no início, os transtornos mentais de hoje são frutos de uma associação que aconteceu ontem, há 200, 300 anos atrás. Quem aqui não conhece o livro do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres? Um best-seller, vendeu mais de 1 milhão aqui no Brasil, mais de 500 mil cópias no Brasil, quase 2 milhões no mundo inteiro. O Brian Weiss, um psiquiatra americano que não tem nada a ver com o espiritismo, não tinha na época que ele fez o livro, depois que ele conheceu o espiritismo, ele analisa a paciente, que ele dá o nome de Catherine, e ele analisa várias reencarnações dessa jovem, e ele vai vendo durante essas reencarnações para tentar descobrir um problema inicial que ela tinha medo e pesadelos, ela tinha sonhos terríveis caindo de uma ponte, se afogando. Ela tinha um problema de relacionamento com o pai e com o namorado dela, e ela não conseguia dormir. Os transtornos dela eram tão graves que ela só conseguia ter paz quando ela dormia dentro do armário do quarto, porque ela morria de medo de tudo. E aí ela disse: Eu comecei a dormir no armário do meu quarto, tranco a porta e durmo, fico ali sentada tentando dormir. Ela foi direcionada por um amigo médico para esse psiquiatra. O psiquiatra fez um processo de regressão e, pela primeira vez durante o processo de regressão, ela passou, a paciente dele passou do 0 ano, porque até então ele fazia regressão até o 0 ano e ele achava alguma coisa que aquela criança ou aquela jovem, ela com 25 anos, aí ela descobriu que aos 5 anos um colega jogou ela na piscina e ele achava que por isso ela tinha medo de se afogar. Ele regrediu aos 3 anos e ela lembrou em hipnose o que ela não lembrava quando estava fora da hipnose, que o pai dela abusou dela sexualmente aos 3 anos.
E quando terminou as sessões, ele disse: pronto, está resolvido, já identifiquei o problema, por que que ela tem um problema de relacionamento com o pai, com o namorado e com o problema da morte de afogamento. E ele, depois de algumas semanas, viu que o quadro dela ficou inalterado. Ele continuou, ele disse: é muito difícil ter acontecido algo do 0 ano aos 3 anos. É muito pouco tempo, ela era muito jovem, será que foi? Mas vamos lá, regrediu. Quando ele faz a regressão até a barriga da mãe, para susto dele, ela pula para mais de 1800 anos antes e começa a falar com ele que ela estava vivendo na Espanha, uma mulher de 50 e poucos anos. E aí, como não dá tempo de falar todos os detalhes, eu acho que é interessante todo espírita ler aquele livro, porque aquele livro é o espiritismo fora do movimento espírita, e a gente tem muitas obras assim. Vai ver que a Catherine tinha transtornos que ela, na verdade, descobriu que o medo dela de água não tinha nada a ver com aquela queda na piscina. Ela, 1800 antes, morava num vilarejo na Europa e ela estava com uma filha no colo, houve uma inundação e ela ficava segurando o teto da casa e a filha no outro braço, até que as duas acabaram morrendo. E isso que causou o trauma dela, porque ela sentia a dor de ter perdido aquela filha que ela amava muito. E aí, durante essas regressões, ela até descobriu que a filha dela, naquela época, era uma sobrinha, Raquel, que estava reencarnada como filha da irmã dela. Ela descobriu também que o pai é um abusador dela em várias reencarnações, em parte por responsabilidade dela, e aquele companheiro hoje, que ela ficava entre idas e vindas de relacionamento também, eles tinham vários problemas. Ela foi homem e mulher em várias reencarnações. E na soma disso tudo, o psiquiatra fecha o livro mostrando, fora do movimento espírita, o que o espiritismo está dizendo. Nós somos várias camadas de uma cebola que vem sendo construída ao longo de várias experiências, e nós vamos somando nessa cebola experiências traumáticas e experiências salutares. As experiências traumáticas muitas vezes têm participação nossa, porque uma bala não é perdida, né, Vanessa? Não tem bala perdida. Não tem agressão de graça, porque Paulo deixou muito claro quando ele disse, né? Só lobo cai em armadilha de lobos. Então, essas somas de experiências é que nos trouxe até aqui. Se nós somos o que nós somos hoje, é a soma dessas experiências traumáticas e salutares, porque nós é que guiamos o nosso carro da vida, passando em atalhos, sofrendo acidentes ou realizando coisas boas para ajudar o próximo. E hoje nós somos a soma disso tudo. E aí eu entendi isso, né? Qualquer um de nós entendeu isso, beleza. O resultado, o meu 4 que eu tenho hoje, é a construção que eu fiz, certo, Rita? Então, é o que eu precisava saber. Eu não vou precisar fazer regressão para descobrir detalhes. Não, não, não. Eu me contento com o que a soma está me mostrando. A parte boa que eu tenho, luz, e a parte treva que eu tenho, já entendi. Então, a matemática é essa. Eu vou colher o que eu plantei. A minha insanidade mental de hoje é os momentos de loucura que eu me permiti antes, infernizando a vida de alguém, como aquele rapaz que está nos livros Tormentos. Esqueci o nome do livro do Manuel Filomeno Miranda, em que ele, por prazer, contei aqui outro dia, começa a mandar carta para as pessoas. Loucura e obsessão, obrigado. Ali é minha assistente, viu, gente, Vanessa. E ele ficava mandando carta para as pessoas, desonrando a vida das pessoas.
E aí ele reencarna em Salvador com transtorno do espectro autista, esquizofrenia nas alturas. Quando o Bezerra de Menezes vai analisar o caso dele, vê, ó, ele se imputou essa pena e ele foge da lembrança das ações mais que ele fez. Ele não tem praticamente nem obsessor mais com ele. Tinha uns dois lá, mas a maioria das pessoas já seguiram até caminho, mas ele provoca em si uma auto-obsessão, porque ele se sente com vergonha, com medo, com remorso dos atos que ele fez. E aí ele, na verdade, quando ele entra em processos de esquizofrenia, vê situações sendo perseguido, ele lembra do momento que ele estava fora do corpo antes dessa reencarnação, que as vítimas dele perseguiam e torturavam ele, e ele lembra também das consequências das dores que ele provocou enquanto ele estava encarnado lá, porque ele via a pessoa chorando com a mentira que ele contou e ele ficava com a cara de pau assim. Igual o Adão aqui falando que ele não teve culpa lá no negócio da Eva, né? Então, se nós já entendemos que a conta funciona desse jeito, eu não vou cavar o meu passado mais. Eu quero saber da agora em diante. O que é que a gente vai fazer, então, a partir de hoje, junho de 2024? O que é que a gente vai fazer, Rita? Hã? Você não sabe? Ó, agora eu me preocupei, tá? Os dois fios de cabelo que eu tinha aqui acabaram de cair, Rita. Os últimos. Rita tem 150 anos de movimento espírita, gente. Eu jurava que ela ia fazer igual a Vanessa ali, dar uma deixa aqui para eu fechar a palestra, mas infelizmente não funcionou. A gente tem que. Estou brincando com você, Rita. Não fica preocupada, não, tá? A gente tem que acordar e começar a plantar flores. Fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Olhar para o outro e pensar: minha amiga, você é desafiadora, tá? Você é difícil. Olha, eu vou escolher você agora. Você é desafiador, você é difícil. A gente não se entende, mas a nossa irmã tem a mesma origem que eu. Ela é filha do mesmo cara que me criou. E como ele vai se sentir comigo se eu bater, se eu roubar, se eu matar uma outra filha dele? Porque a gente quer ficar bem com Deus, não quer? Todo mundo quer ficar bem com Deus, mas a gente quer matar, quer bater, quer roubar o outro filho de Deus. Olha que é hilário, não é? Não é hilário? É hilário, gente. Então a gente precisa entender que o outro, apesar de ser, na nossa visão, desafiador, chato, encrenqueiro, problemático, né, difícil, tem uma luz também, faz um belo doce, um bolo de chocolate maravilhoso que ele traz aqui para Fabem, é encrenqueiro, né? É maravilhoso em alguns aspectos. Ele é filho do mesmo pai que nós somos. E ele vai conseguir um dia brilhar igual Cristo brilhou, como eu vou brilhar e como todos vão brilhar, porque está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Não há exceções. Deus não criou seres demoníacos. Livro dos Espíritos também. Apesar de tudo que o outro ainda é, do que o outro ainda não é, um dia ele vai ser governador de um planeta. Ele vai separar uma massa de uma nebulosa e vai criar um planeta, igual a Jesus fez com a Terra. Esse é o exercício que a gente precisa fazer todo dia e entender.
que a sanidade mental que a gente tem hoje é consequência da felicidade que a gente provocou na vida de alguém ontem. E o inferno que a gente vive hoje é uma visita ao inferno que a gente criou na vida de alguém ontem. Fecha aspas. O livro é Nos Domínios da Mediunidade. Graças a Deus. Ou seja, cada um pegue a sua cruz e vá atrás do Cristo, porque Ele está nos indicando o caminho da gente se livrar destas emoções desequilibradas que nós estamos vivendo hoje, a fim de encontrar a paz de espírito e a leveza de nossa alma. Um abraço fraterno e que Deus nos ajude sempre, como tem nos ajudado. Uma boa tarde. Água da purificação. Muito obrigado por essas orientações fantásticas que a doutrina nos esclarece, né? E que foi tão bem falada e contada e refletida pelo nosso companheiro de caminhada. Muito obrigado, Fábio. Volte mais vezes. Então, eu vou convidar a Carla para fazer a prece final. Então, vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos e fazendo a entrega ao Pai de nossos corações agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Senhor, te agradecemos pelas reflexões dessa tarde, as orientações que nos foram trazidas. E te rogamos, Pai, para que nos ampare em nosso esforço, a fim de construirmos a santificação a cada dia de nosso espírito, que é o nosso propósito, e que possamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, buscando nos alinharmos às orientações do Cristo, que veio com todo o seu amor nos orientar para que a nossa caminhada seja uma caminhada proveitosa, feliz, para que possamos encurtar o caminho que nos levará à felicidade que a nossa alma tanto anseia. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.